se ele não tiver outra pessoa para te contratar, ele fica até com você até aparecer alguém melhor. E o relacionamento nunca mais é o mesmo. Mas ele é teu pai. E o pai sempre está com a porta aberta. Não interessa o que você faça. Ele não te ama pelo que você faz. Ele te ama pelo que você é. E você é filho, filha. Mesmo com máscara. Brade bem forte, povo de Deus, a vitória é nossa. Glória a Jesus. Eu me lembrei da época que eu era adolescente e que a gente subia para os montes, eu com um pandeiro na mão, 1h30 subindo, meio na montanha, e um corinho, quando descia a glória, igual desceu aqui ainda há pouco. Como é gostoso esse lugar de glória. É, gente, em breve nós vamos marcar uma vigília aqui, aleluia. Só para você dar lugar. Você já se derramou? Você já orou? Já chorou? Já sorriu? Agora é hora de nós meditarmos na palavra do Senhor. Amém? De antemão já vou te falar que tem muito de Deus para a gente falar em cima desse texto. Segunda carta do apóstolo Paulo a Timóteo. Para você que nos visita hoje pela primeira vez, ou você que está aí assistindo no CERD Play, nós estamos na segunda carta do apóstolo Paulo a Timóteo, desde a primeira quinta-feira de 2021. Perdão, a voz já foi embora orando, o indecismo de cantar ainda, só Jesus para ter misericórdia. Mas vamos tentar ministrar a palavra do Senhor. Nós estamos no capítulo 2 e nós estamos no versículo 2. É a segunda mensagem no versículo 2. Toda a atenção agora é pouca, amém ou não amém? Enquanto tem pregadores que não gostam que o público fique quieto, eu sou exatamente ao contrário. Eu gosto que você fique caladinho, com o olho assim arregalado, prestando atenção naquilo que eu vou ministrar, para que você possa se edificar, amém ou não amém? Se no decorrer você sentir vontade de dar um glória, você dá 1, 2, 3 glória, e depois a gente volta a prestar atenção na mensagem de novo, amém? Vai orando aí pela voz do pastor. Eu não vou dar spoiler da segunda mensagem, só da primeira mensagem, é só você entrar no CERD Play, tá lá. Aprenda a discernir quem está ao seu lado. Olha o versículo, 2 Timóteo 2,2 diz assim: o que da minha parte ouviste, através de muitas testemunhas, isso mesmo transmite a homens fiéis e também idôneos para instruir. Preste atenção. O texto está aqui, vamos ler todos juntos, amém? 1, 2, 3. Olha só. Paulo está na antessala do martírio. Paulo, no final dessa carta, ele vai dizer assim: olha, combati o bom combate, eu acabei a carreira e eu guardei a fé. Paulo, diferente de mim e de você, ele foi arrebatado até o terceiro céu. A Bíblia fala de vários céus. O primeiro céu, a Bíblia diz que ele vai ser destruído no dia do Senhor. O segundo céu, a Bíblia não faz referência a ele. O terceiro céu, Paulo vai dizer aos Coríntios que é o paraíso, o mesmo lugar onde dormem as pessoas no Senhor, numa linguagem humana. Porque não tem graça você ir para o paraíso para ficar dormindo lá, já imaginou? Eu levo Lili, a pastora Priscila, lá para Fernando de Noronha, lugar paradisíaco no Brasil. Fica 6 dias lá e 6 dias dormindo. O que adiantou? Não faz diferença. Então, dormir no Senhor é um termo que nós utilizamos, é um eufemismo para morte. Mas nós já entendemos aqui, você já aprendeu
que a morte do cristão, diferente do que os testemunhos de Jeová e os nossos irmãos adventistas pensam, não é o sono da alma, não. O crente, quando ele morre, o espírito dele vai para o paraíso, ou seio de Abraão. Paulo vai chamar esse lugar de terceiro céu. E não é o céu aonde está o trono de Deus. O céu aonde está o trono de Deus, aonde haverá a boda do Cordeiro, a Bíblia vai dizer que lá ninguém subiu a não ser aquele que de lá desceu. Ninguém. Vai ser inaugurado junto com a igreja. Paulo, ele sabe, ele já conhecia o paraíso. Tanto é que em Filipenses ele vai dizer assim, olha só. Se eu viver, maravilha. Se eu morrer, é lucro. Mas diferente de você, que sabe que o céu é bênção, é maravilha, é o lugar mais maravilhoso do mundo, do universo, do multiverso. Mas você sabe disso pela fé. Paulo não, Paulo sabia por experiência própria. Então ele estava ali na cadeia, ele estava intrépido. Ele estava confiante. A preocupação de Paulo não era com o seu futuro, que humanamente falando já estava confiscado, não. Se eu vou morrer, eu preciso deixar alguém tão imbuído da verdade do evangelho como eu. E Paulo vai dizer para Timóteo, Timóteo, o que você ouviu de mim? O que Timóteo ouviu de Paulo? Tema dos próximos mensagens. Tá? Você que pensa que o versículo não é rico? O que Paulo ensinou para Timóteo que não se é ensinado em muitas igrejas? Tema para próximas mensagens, não vou falar disso agora. O que você ouviu de mim, ou seja, os oráculos divinos, a verdade do evangelho, porque não adianta você ter o oráculo divino, você ter a verdade do evangelho, só que é uma verdade que é como um bastão. Já viram aquela corrida dos 400 metros? Ou 100 metros, sei lá? Quando estão correndo lá, tem alguém já esperando para pegar o bastão. O oráculo divino é um bastão nesse contexto, na metáfora da corrida, em que em um dado momento nós somos responsáveis pela integridade dele. E nós somos responsáveis de passar ele a quem, com o mesmo ímpeto, com o mesmo propósito, com a mesma dedicação, com a mesma abnegação, vai passar para alguém também lá na frente. E não adianta ele ter o oráculo divino e na hora de passar para um crente estilo Judas, passar para um crente estilo Sansão, passar para um crente estilo Balaão, passar para um crente estilo Demas, passar para um crente estilo Saul. Olha a necessidade de você ter discernimento. Você precisa, Timóteo, o que você recebeu de mim, que você ouviu de mim, que você aprendeu de mim, o oráculo divino, as preciosidades do evangelho, você precisa confiar a homens idôneos, às pessoas idôneas. Timóteo, tem amizade que é boa pra caramba, tem aquela amizade que te faz bem, e aquela amizade que quando ela chega, tu sente tranquilo, a pessoa apazigua o ambiente, aquela pessoa te traz paz. Eu preguei sobre isso aqui. Amigos verdadeiros são como ilhas, você está se afogando e você olha de um lado, de outro, não vê sair, de repente, no meio do nada, surge uma ilha. Tu não vai morar na ilha, mas caramba, era tudo que você precisava para repor as suas forças. Amigo verdadeiro é assim. Agora preste atenção, porque a paixão pela amizade tem cegado o entendimento de muitas pessoas no que tange ao propósito de Deus. Porque você já aprendeu, quando eu tenho um encontro com o Senhor Jesus, eu não achei meu alvo. Meu alvo é Jesus. Não, Jesus não é o meu alvo. Se Jesus for o meu alvo, quando eu encontro com Ele, eu já alcancei. Mas não, meu irmão,
Jesus disse, eu sou o caminho. Quando eu me encontro com o Senhor Jesus, eu tenho uma nova forma de caminhar, uma nova forma de seguir, uma nova forma de prosseguir. Então preste atenção. Timóteo, você precisa ver com quem você anda, Timóteo. Porque o que você ouviu de mim, você vai precisar passar para pessoas que você tenha convicção que estará disposta a morrer por essa palavra, por esta causa. Timóteo, não seja romantizado, Timóteo. Em outros textos ele vai falar que Timóteo era jovem, novo, pastor de uma das maiores igrejas da Ásia Menor, a igreja de Éfeso. Timóteo, cuidado com as suas amizades. Nós somos resultado dos nossos relacionamentos, Timóteo. No reino de Deus, nós faremos amizade. E nós seremos resultado dessas amizades que nós fazemos no reino de Deus. Pastor, então meu problema está resolvido aí, é que você se engana. Por quê? Porque nesse sentido o reino de Deus é tão perigoso quanto lá fora, ainda mais. Por quê? Porque quando você está no mundo, você sabe que lá todo mundo é treva. Você sabe que lá ninguém teme ao Senhor. Porque tem diferença entre você amar a Deus e temer a Deus. Eu sou militar, esquadrão aéreo. Quando tem viagens, muitos homens que amam a mulher traem a esposa. E ainda fala para outra, ó, olha só, sou casado. E ainda aconselho os mais novos, ó, mulher de pista é mulher de pista, mulher de casa é mulher de casa. Estou falando grego, gente? Vocês estão vindo da onde? Eu acho que eu não estou falando coisa grega não, né, gente? Ele deixa o celular mole para a esposa, pode olhar a senha, porque ele tem outro chip escondido no lugar do carro que a mulher nunca vai olhar. Os maiores índices de traição é no horário de expediente. Estou no trabalho danado, horário do almoço, está pulando a cerca. Quem é do mundo sabe que o ambiente é assim. Então lá você não está enganado. Tu sabe que a resenha lá do mundão vai ser para amizade, vai ser para zoeira, para balada, para o prazer, para aquilo que é prazeroso, a nossa carne, porque você já aprendeu aqui, desde que o homem pecou, o mundo virou uma fonte de atração para a nossa natureza caída. Ainda eu vejo alguns pregadores que falam assim, o mundo não tem nada para oferecer, irmão. Pelo amor de Deus, o mundo tem coisa pra caramba para oferecer. Coisa boa para nossa carne. Coisa que traz prazer para a nossa carne, coisa que nos tenta, que mexe com a nossa estrutura. Se eu senti isso, pastor, não. Pastor não é de carne, não. Pastor também não é humano, não. Lógico que sinto. Não tem um dia que a minha carne não é tentada. Então por que algumas pessoas conseguem e outras não? Aí aquela ilustração que muitas pessoas falam dentro de nós, a carne e o espírito. Paulo vai dizer que um luta contra o outro. Numa luta a dois, quem vai vencer? Quem você alimenta, meu irmão. Pastor, você está dizendo que dentro da igreja, no meio do reino de Deus, o ambiente é mais hostil? É. Porque você aprendeu aqui. E eu não me falo a serde, não, tá, irmãos? Igreja como um todo, reino de Deus como um todo. João 10, Jesus diz assim, eu sou o bom pastor, falei isso na mensagem passada. O bom pastor, aquele que dá vida pelas ovelhas. E ele vai falar, olha, em verdade eu vos digo, que quem não entra pela porta, mas entra por um outro lugar, ele é o ladrão e ele é o salteador. Então no aprisco que é do Senhor, em que o Senhor é pastor, tem um local, tem outro local de acesso, e o inimigo também entra. E agora? É onde o ambiente começa a ficar hostil. Porque se todo mundo tiver de branco e tiver uma pessoa de preto, você percebe claramente. Mas você acha que o inimigo, ele vai vir mostrando a carranca dele? Claro que não.
Está lá no Serd Play, o engano do pecado. Você já lê, se você estava aqui no dia que eu preguei. Ou então só você assistir lá. O pecado ele vem de mansinho, gente. Camarada que toma o primeiro gole de pinga, de cachaça, de cerveja, ele não imagina que ele está dando o primeiro passo para depois estar caindo bêbado pela rua. Eu não vou falar o nome da pessoa, já morreu. Foi o meu chefe. Ele era um capitão da Força Aérea. Ele voltou como TTC, que é aquela pessoa que aposenta e volta recontratada. Eu já mostrei para você, a dignidade da pessoa, ela não é roubada da noite para o dia. A dignidade, ela é roubada aos poucos. Ele veio, começou a beber. Tinha dia que à noite os oficiais até tentavam apaziguar. O camarada peladão lá no meio do hangar à noite. A pessoa, caramba, o cara bebeu, exagerou. E cobriu um dia seguinte, não lembrava de nada. Depois ele usava o dinheiro, o camarada de capitão, o salário dele era menor que soldado, gente. Devendo a agiota, ia doidão para boca de fumo, cheirava, fumava, bêbado, batia com o carro, chegava policial, desacatava policial, no dia seguinte não lembrava de nada. A dignidade só se perdendo. Só se perdendo. Teve um dia que eu saí do culto, eu olhei o status dele. Eu olhei coisa estranha. Estava deitado sem camisa. E ele postou alguma coisa assim, como a beleza do interior do ser humano. E tinha tipo um coração, tripa assim e tal. No dia seguinte eu fiquei sabendo, olha, o capitão fulano de tal morreu. O quê? Morreu. Porque ele fez uma cirurgia. O médico falou, você não pode beber, você não pode fumar, você não pode cheirar, você tem que ficar de repouso. O homem, com um dia que ele fez a cirurgia do intestino, no dia seguinte, crise de abstinência, perdeu noção do perigo, foi para a boca, cheirou todas, bebeu todas, chegou em casa, tomou um escorregão, abriu a cirurgia. Quando ele abre a cirurgia, aquelas vísceras começam a sair. Ele teve sangue frio, ao invés de deitar na câmera, de pegar o celular, ligar para o SAMU e tirar uma foto e ainda postar no status. Ele imaginava, não, no início é só zoeira, no início é só prazer. A mulher, quando vai trair o marido, ela acha que é só o frio na barriga, até descobrir que está grávida de outro homem. O homem, quando vai trair a mulher, ele acha que é só uma aventura, até descobrir que traiu a amante. Querido, preste atenção, o mundo é hostil. Se o diabo não pode tirar o teu nome do livro da vida, e ele não pode, ele vai fazer de tudo para que você não entre no propósito de Deus, para que a tua vida não seja um motivo de bênção na vida de outros, para que você nunca seja um instrumento de salvação. O diabo não só te ganha se te levar para o inferno, não, meu irmão. Se ele conseguir te tirar do propósito, ele está ganhando pra caramba. Conforme eu já falei aqui, ó. Vem cá, Rede Jovem, rapidinho, 4 meninos. Vem cá, você, Edinaldo, vem cá, rápido, bora. Rápido, filho, levanta isso, vem, você também, terceiro. O outro lá atrás, vem cá. 4, 2 de cada lado. Cadê quem está lá atrás? Pode ser. Pode ser você, Aquila, vem cá, rapidinho. Bora, gente, rápido, hop, vamos. Aí, isso. 2 de cada lado, 2 de cada lado, 2 de cada lado, 2 de cada lado. Olha aqui, ó. A corda é invisível, cabo de guerra, né? Isso, bora, cabo de guerra. Olha aqui, ó. Preste atenção. Reino de Deus, reino das trevas. Olha como funciona o mundo espiritual. Uma hora o reino de Deus ganha, puxando, ó. Outra hora o reino das trevas parece que está ganhando. E está naquele embate, vai. Até aqui, olha só, hein. Às vezes nós pensamos que o reino das trevas só ganha quando o Cadu solta a corda, isso, desvia e passa para o lado de lá. Desviou, apostatou. Volta, Cadu. Ó. Segura a corda, solta a corda. Segura, solta. Isso. Segura. Ó, tá segurando. Disputa acirrada.
O diabo não precisa seduzir o Carlos Eduardo para passar para o lado dele. Ele só precisa convencer o Carlos Eduardo a soltar a corda. Está do lado do bem, mas não está fazendo mais força. Eu não preciso passar para o lado de Satanás, basta eu não fazer o que o Senhor me chamou para fazer. E sabe o que vai acontecer? Ó, pode ir, ganhando de lavada, ganhando de lavada, ó. Alguém está entendendo o que o pastor está dizendo? Diga amém. Aplauda o Senhor pela vida deles. Preste atenção, querido. Às vezes você acha, o diabo pensa que vai conseguir me ganhar, mas não vai, porque Deus é comigo. Desviar eu não desvio, mas também não faço mais nada. Te ganhou. Não, para eu fazer eu tenho que estar zerado. Eu tenho que estar kit. Deixa eu me limpar, deixa eu me livrar, deixa eu me consertar, deixa eu ficar 100%, aí eu vou. Quando tu conserta, o teu carro dá problema, o que tu faz com o teu carro? Tu primeiro conserta ele para levar na oficina? Tu conserta o carro? Tu não leva o carro, às vezes até no reboque para a oficina? Então para de inventar desculpa, porque hoje o Senhor nos chama para voltarmos para a nossa posição de origem. Preste atenção, meus irmãos. Pastor, o diabo tem ganho espaço no Brasil? Tem. Somos a maior nação cristã do mundo, somando católicos e evangélicos. Mas os evangélicos que não estão puxando mais a corda. Evangélicos que estão mais compromissados com a sua conta bancária do que com a causa do reino. Evangélico que troca a vontade de Deus pelo seu prazer. E o diabo só ganhando espaço. E esse povo está dentro da igreja. Timóteo, nós somos resultado dos nossos relacionamentos, Timóteo. O ambiente da fé, o ambiente do reino será um ambiente hostil, Timóteo. E você precisará ter discernimento para você enxergar quem é ovelha e quem está travestido dela. Você precisará ter discernimento para que você não entregue o oráculo divino a quem é um instrumento de Satanás para impedir que o oráculo divino seja passado para a próxima geração, Timóteo. E o diabo, via de regra, gente, quando Deus quer nos ajudar, Ele envia um amigo. Quando o diabo quer nos derrubar, Ele também envia um amigo. Por quê? Porque nós não fomos feitos para a solidão. A solidão é saudável durante um período, mas não para viver nela. Mergulhar é bom, mas por um período. Você não foi feito para viver na água. Por você não ser da água, você vai ter que sair. E qual é o problema? O problema é que quando muitas pessoas saem do mundão, é normal a sua amizade mudar. Não que você tenha que abandonar seus amigos antigos. Você não deve fechar a porta de onde você veio, porque você tem que ser o testemunho vivo da sua fé. Você tem que ser a prova viva e cabal que aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram e tudo se fez novo. Agora, quando você vem para a fé, você tem um novo ciclo de amizades. E aí que está, queridos. No reino de Deus, eu vou conhecer amigos que vão me aproximar de Deus. E eu vou conhecer amigos que vão me aproximar da minha fraqueza. No reino de Deus eu vou conhecer amigos que para mim serão ilhas. E no reino de Deus eu vou conhecer amigos que para mim serão como uma canoa com um fundo falso, que mais cedo ou mais tarde vai soltar e eu não sei nadar. No reino de Deus eu vou conhecer pessoas que me levantarão quando eu tiver caído e me ajudarão, fomentarão a minha proximidade do Espírito Santo. Mas eu também vou conhecer aquelas pessoas que vão ouvir do Senhor no último dia: apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade, porque eu nunca vos conheci.
Está onde? No Arraial dos Céus. Quem está caminhando com você está te aproximando de Deus ou está te distanciando dele? Está implementando para você a cultura do céu ou a cultura da terra? Está te chamando para a igreja ou para o lugar que Deus abomina? Está te aproximando do Espírito Santo ou do inimigo dele? Está te aproximando do teu propósito ou está distanciando dele? Você não pode deixar a paixão pela amizade cegar você do propósito. A paixão cega o nosso discernimento. Quantas mulheres que casaram apaixonadas, homens que casaram apaixonados, e depois, quando a paixão passa, o problema vem à tona, aí o conselheiro chega, cara, você sabia desse problema? Sabia, mas eu estava apaixonado, eu estava apaixonada. Não seja cegado pela falta de discernimento. E eu não estou falando, ressalto, de amizades alheias ao reino de Deus, não. Mateus 7:21. Olha o que a Bíblia vai dizer. Pastor, o perigo está dentro da igreja? Tá. Você tem que tomar cuidado? Tem. Poxa, pastor, essa palavra, então, o senhor está pregando a favor da igreja ou contra? Não sempre será a favor da igreja. Mas a palavra nunca nos enganou. A palavra nunca nos enganou. Mateus 7:21. Nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos... Mateus capítulo 13. Você conhece? O joio e o trigo crescerão juntos. Senhor, pastor, o senhor não está vendo o joio? Não estou. Por que o senhor não arranca? Porque Jesus disse que o joio vai ser tirado do trigo no dia da colheita. E esse serviço é feito pelos anjos. Reino. João 15:2. Gente, esse aqui é mais tremendo ainda. Simples, né? Olha o que está dizendo o texto. Toda vara em mim que não dá, o que acontece com ela? E limpa toda aquela que dá fruto para que dê mais. É possível algo estar em Cristo, mas não ser algo permanente. Em breve, é só uma questão de tempo. A poda vai chegar. Estão entendendo, gente? É como um galho seco que ainda não caiu da árvore. Está na árvore, está da árvore, mas não faz parte mais. É só uma questão de tempo que a ceifa vai chegar e vai arrancar. E quem não tem discernimento vai olhar, caramba, aquele galho está em Cristo, então eu vou lá, aleluia. Por quê? Não, olha, cuidado, não, ele está em Cristo. Mas é uma vara em Cristo que não dá. E o que vai acontecer com ela? O que vai acontecer? Toda vara em mim que não dá fruto, o que vai acontecer com ela? Quer outro? Vamos lá. Mateus 22:12. Olha aqui, pastor. A Bíblia, ela é cheia, o livro mais recente da Bíblia tem mais de 2000 anos. E algumas províncias tinham culturas. Alguns povoados em que tinham os seus príncipes ou os seus reis. Quando o rei ia dar uma festa, que ele mandava o convite, ele mandava a vestimenta real. Não a do rei, mas aquelas que, como presente do reino para os seus súditos, identificariam os verdadeiros convidados dos penetras. Então, se eu sou o rei, eu vou mandar o convite da festa, do casamento da Fernanda, para a Grazi, o Wellington e as duas filhas, ou para o Marcelo, a Fábio e o seu filhinho. O que é que eu vou fazer?
quando o meu encarregado, o meu súdito for levar o convite, Grazi, essa é a sua roupa, essa é a roupa do Wellington, essa é a roupa das suas filhas. Marcelo, essa é a sua roupa, essa é a roupa da Fabiana, essa aqui é a roupa do seu filhinho. Eles vão entrar na festa com a vestimenta o quê? Real. A vestimenta nupcial. A vestimenta que indica que ele está ali a convite, a chamado, a mando do rei. Olha o que vai acontecer. Volta ali, volta no início dessa parábola, volta aí até o versículo, volta o do 8 em diante, do 8, 22:8. Então diz aos servos, as bodas, na verdade estão preparadas, mas os convidados não eram dignos. E depois as saídas dos caminhos, convidai para as bodas todos que encontrardes. Os servos saindo pelo caminho ajuntaram todos quanto encontraram, tanto os maus como bons, e a festa nupcial foi cheia de convidados. O rei, entrando para ver os convidados, viu ali um homem que não estava trajado com veste o quê? Onde estava o homem que não estava trajado com veste nupcial? No meio dos outros convidados, e já estavam dentro da festa. Você está entendendo, querido? Esse lugar é santo, é. Esse lugar é puro, é. Esse lugar tem homens e mulheres de Deus, tem. Esse lugar tem santos lutando para não pecar, tem. Esse lugar tem pecadores querendo ter um encontro com Deus, tem. Mas nesse lugar não tem só o bom pastor. No aprisco que Jesus é o sumo pastor, tem outro lugar que dá acesso ao ladrão, que trará engano. É a vara que está em Cristo. É o que em nome do Senhor faz sinais e prodígios. É o que entrou na festa sem ter vestimenta nupcial. Sabe o que vai acontecer com ele? Olha ali, 12. E disse-lhe o rei, disse-lhe, amigo, como você entrou aqui não tendo veste nupcial? E ele emudeceu, ficou mudo, calado. Disse então o rei aos servos, amarrai-o de pés e mãos, levai-o e lançai-o nas trevas exteriores. Ali haverá pranto e ranger de dentes. Espera aí, pastor, então a coisa é mais sinistra. O Senhor está dizendo que no meio do povo de Deus, Mateus capítulo 7, versículo 21, nem todo que me diz Senhor, Senhor, herdarão o reino de Deus. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, profetizamos em teu nome fizemos sinais, prodígios, maravilhas, expulsamos demônio. Então lhe direis abertamente, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade, porque eu nunca vos conheci. Mas pastor, eu me aproximei dele porque ele estava em Cristo. Mas você não teve discernimento que ele era uma vara em Cristo que não dava fruto. Então ser cortado era só uma questão de tempo. Pastor, eu me aproximei dele, mas eu fiquei tranquilo. Eu até percebia que ele não estava de veste nupcial. Mas se ele conseguiu entrar, eu imaginei o quê? A festa do rei deve ter sido uma exceção. Então você não conhece o rei. E aí você acabou sendo enganado, se relacionando com quem não tinha veste nupcial. Você acabou enganado, se relacionando com pessoas que falavam em nome do Senhor, faziam sinais em nome do Senhor, e foram reprovados por ele. Vocês estão me entendendo? Diga amém, irmãos. Pastor, como eu vou saber então se eu estou no meio do povo de Deus? Quem está com veste nupcial e quem não está? Qual vara que dá fruto, que não dá fruto? Se todo mundo está fazendo milagres, prodígios em nome de Jesus, como é que eu vou saber quem é de Deus e quem não é? Deus se comunica conosco através da sua palavra. Se o Senhor falar comigo através da sua palavra, se eu quiser conhecer a sua voz, eu preciso conhecer a sua palavra. Quem conhece a palavra, conhece a voz do seu pastor. Quem conhece a palavra, conhece a voz, a vontade, o desejo e o propósito do seu Senhor para a sua vida. Está vendo como é que você precisa de discernimento?
isso que a gente vê? Não é não. Não é o que a gente vê. O que a gente vê? É uma patifaria. É uma pouca vergonha no meio do arraial dos santos. O que a gente vê por aí são muitos líderes religiosos que abrem mão da santidade no meio do povo de Deus para ver a igreja cheia. Adianta, gente? A gente vai lutar para ter igreja cheia. É o sonho de todo pastor ter uma igreja cheia, é verdade. Mas existe diferença entre igreja cheia e igreja inchada. Existem líderes religiosos que estão trocando princípios. Pastor, não é o tema de hoje não, e eu vou falar dentro dessa mensagem, tá? Fulano de tal é um adúltero, pastor. Fulano de tal é um travesti vestido de crente, pastor. Ele não tem a fraqueza e luta contra não, pastor. Esse camarada tem vida dupla, pastor. Aí não, a gente não pode julgar. Já ouviu isso? Pode não, né? Não? Não, falte as próximas mensagens que eu vou mostrar para você. Eu vou mostrar para você se a gente pode ou não pode julgar. Esse texto, volta lá para Timóteo, por favor. Timóteo, 2 Timóteo 2:2. É simples, tá? O que de mim, entre muitas testemunhas ouviste, confia a homens fiéis. Se eu chamar alguém de infiel, eu estou julgando, como é que eu posso saber quem é fiel para confiar a palavra de Deus a ele? Alguém está entendendo o que eu estou dizendo? Diga amém. Não lanceis vossas pérolas aos porcos. Para eu obedecer isso, eu preciso saber quem é ovelha e quem é porco. Sim ou não? Vou falar sobre isso. Não, tem muita coisa para a gente falar dentro do texto. Agora vamos lá para você entender por que certas coisas acontecem, principalmente, irmãos, por que eu estou falando isso? Isso não é uma crítica ao povo pentecostal, porque nós somos pentecostais. Nós não somos cessacionistas, não, que é uma linha teológica que acredita que a atuação do Espírito Santo foi confiada e confinada apenas para a era apostólica, não. Nós cremos que o Espírito Santo estará preparando uma igreja virgem, santa, pura, imaculada, dotando a sua igreja dos seus dons até a chegada do noivo. Nós não cremos que os dons cessaram. Agora, o diabo, conhecendo isso, ele tem trazido no meio do povo de Deus coisas mistas. Sabe por quê? O diabo era um anjo, sim ou não? O anjo de mensagem também é um anjo, sim ou não? Fala o nome de um criminoso aí, um camarada criminoso, Fernandinho Beiramar. Ele é um homem, sim ou não? É um homem. Tem ali o Fábio, também é um homem. Fábio é um homem de bem. Fernandinho Beiramar, até que se prove o contrário, um homem do mal. Homem. Um homem conhece o outro, sim ou não? Sim. Dá para imitar a voz, sim ou não? Sim. Quando o Senhor quer te dar uma mensagem, Ele manda o anjo. O anjo chega e fala, olha, vai lá, porque para quem é pentecostal, né, o famoso dom de revelação. Vai lá e fala para ele isso. Por ele estar no nome do Senhor, nós falamos, o Espírito do Senhor está mandando te falar isso. Quem não é pentecostal vai criticar a gente. Vai achar que a gente é doido, que a gente está falando coisa do coração. Mas estão falando do que eles nunca experimentaram. Agora o diabo, querendo profanar o poder pentecostal que Deus dotou a sua igreja, o que ele faz? Profanou tudo. E aí um monte de crente que não conhece a palavra. Gente. Irmão, já falei isso aqui algumas vezes. Tem uns 3 anos aproximadamente, entrou aqui uma senhora. Devia ter entre seus 35 e 42 anos de idade. Pastor, quero oração. Por quê, filha? É meu marido. Meu marido, ele
saiu de casa, está morando com uma outra mulher. Sim. E ele não está disposto a voltar para mim. E ele já está morando com outra mulher, parece que em torno de 4 a 5 anos. Mas o Senhor falou que vai trazer ele de volta, porque ele é promessa. Ele é o quê, irmã? Ele é promessa. Se é promessa ou é maldição, gente? Que Deus é esse? Olha, eu vou te dar um varão, mas você vai ser chifruda por 5 anos, vai sofrer solidão por 5 anos, mas depois eu mando ele de volta. Deus falou, foi o profeta que veio em nome de Deus e você acha que foi Deus que falou? Teve outras pessoas que já chegaram para mim e falaram, não, pastor, foi Deus. Por quê? Porque falou coisa que só eu e Deus sabia. Pô, meu filho, o diabo tentou dar um golpe de estado no céu, tu acha que ele é fraquinho? Se nós que somos humanos, se a gente tem um laço de amizade, tu olha no olho de uma outra pessoa, quem é amigo íntimo sabe. Grazi olha para Fábio ali, Fábio olha para Grazi, já sabe até uma quer dizer para outra. Não acontece isso? Nível de amizade. É telepatia, não. Imagina Satanás, gente. Deus, quando derrubou ele, a terra, não poderia, não ficou no céu não, ele desceu com tudo. Se ele puder confundir, ele vai confundir. Mas pastor, o diabo falou a verdade. Quem disse que o diabo só fala mentira? Atos 16. A mulher chega para Paulo e Sílio e fala, esses homens que anunciam a salvação são servos do Deus Altíssimo. O diabo falou a verdade? Sim. Marcos capítulo 5, quando Jesus chega na província dos Gerazenos ou dos Gadarenos, sai o Gadareno desesperado lá, o que temos contigo, Jesus, filho do Deus Altíssimo? O diabo falou a mentira ou a verdade? Verdade. Tem um monte de gente embarcando. Por quê? Achando que é Deus. Quer ver uma coisa? Joga aqui Ezequiel capítulo 8. Igrejas, pastor, é verdade. Eu até sei que fulano é assim, que Beltrano é assim, que a vida dele, a índole dele é duvidosa. Eu sei que aquele lugar é cheio de pecado, é cheio disso. Mas pastor, eu fui lá e vi a glória. Viu a glória? É. Pastor, o senhor acha que pode ser a glória de Deus? Em um dado momento, sim. Tem como o senhor explicar melhor, pastor? Tem. Leia em casa, Ezequiel 8:4. Em casa você leia o capítulo todo de Ezequiel. Eu já preguei aqui. Está no Serge Play essa mensagem. Não me recordo agora, depois o pessoal da edição vai botar o link da mensagem que eu vou lembrar no final da mensagem, na descrição da mensagem no YouTube. Que eu prego sobre Ezequiel, eu falo sobre isso. Ezequiel estava na Babilônia. Agora ele estava completando 30 anos para exercer o sacerdócio. O Espírito do Senhor pega ele da Babilônia e leva ele para o templo. Quando ele chega no templo, que ele era para exercer o sacerdócio, Deus vai mostrar para ele a corrupção do templo. Gente, ele já chega, o Senhor agarrou ele pelo cabelo da Babilônia, levou ele em espírito entre a terra e o céu, a mais de 1000 quilômetros até o templo. Quando ele vai se aproximando entre a terra e o céu, carregado pela mão do Senhor, ele já vê na entrada do templo uma imagem idólatra. Tá vendo, Ezequiel? Vem que eu vou te mostrar coisas piores ainda. Leia o capítulo 8 em casa. E Ezequiel fica estarrecido. Olha o versículo 4. Eis que a glória do Deus de Israel estava ali, conforme o aspecto que eu tinha visto no vale. O templo estava todo corrompido, o sacerdócio todo corrompido. Só que preste atenção, irmãos. Preste atenção. Até a chegada definitiva do pecado e a saída definitiva da glória, tem um período de intercessão entre os dois. Quem olha apenas pela aparência, acha que a glória do Senhor está convivendo num ambiente de pecado. Mas se você ler o texto, até o versículo 12, você vai ver que a glória sai do templo, do altar,
vai para a porta do templo, sai da porta do templo, vai para o monte da cidade, sai do monte da cidade e eleva-se. Sabe o que acontece? Muitas pessoas que não conhecem a palavra chegam nesses ambientes profanos e têm um contato com a glória, falam assim: Deus está nesse lugar e eu não sabia. Tu está perdendo discernimento, porque se você tivesse discernimento, você ia perceber que o Espírito do Senhor está ali, mas está com a mala pronta, porque não tem mais espaço para ele atuar. Quantos escândalos têm surgido aí? Eu não estou falando de um pregador A ou B, não, vários. Sobem no altar com o nariz cheio de pó. Não fico em casa pastoral não, paga o hotel para mim. E no hotel vai chegar as prostitutas que ele já ligou para o prostíbulo. O profeta que está pregando, e quando sai da igreja solta a franga. E aí fica um bando de crente que não conhece a palavra, fala assim: Deus é soberano, Ele faz como quer, da maneira que quer. Outros ainda chegam e falam assim: ué, mas Deus usou uma jumenta. Onde foi que você viu na Bíblia a jumenta falando: eu sou o Senhor, Balaão? Onde você viu isso, irmão? Onde você viu isso? E mesmo que a jumenta falasse assim, quem olhasse para a jumenta não ia ver uma mulher dirigente do círculo de oração, ia ver uma jumenta. Alguém está entendendo o que eu estou dizendo? Diga amém. Quem olhasse para a jumenta não ia ver uma profetisa, ia ver uma jumenta. E tem um monte de pessoa que adora um espetáculo, vão buscar a palavra de Deus aonde Deus não está. Vão buscar resposta e socorro num ambiente hostil, que a glória de Deus já está sendo retirada dali. Falta de discernimento. Cultos. Outro dia eu vi um vídeo no YouTube, gente. É bom, querido, é bom, é bom. Só você sabe sua guerra. Está cantando, tem pessoas que o Espírito de Deus toma, ele cai no chão. Tem pessoa que o Espírito do Senhor toma ele. Irmão, teve uma vez que eu estava não se escandaliza não. A mulher era desviada. Ela era uma profetisa, era muito usada por Deus. Desviou. Nós estávamos num retiro, eu era de uma outra igreja, ela estava também. Nós estávamos numa reunião de oração dentro da sala da irmã, devia ter umas 6 ou 7 pessoas. Começamos a orar, ela voltou para Jesus ali. Quando ela voltou, ela tinha acabado de fumar antes de começar a reunião de oração, gente. Voltou para Jesus ali. E no momento da oração e tal, a mulher começou a ser renovada pelos dons do Espírito. Olhou para mim: olha, o evangelista Elci, existe um grande povo que o Senhor vai entregar na tua mão. Tem uma grande obra para você, existe uma grande estrada. E pá. Gente, estão entendendo a diferença, gente? É diferente daquele profeta que sobe em cima do altar, faz sinais e prodígios, mas ele está com o bolso cheio de camisinha, porque a orgia está marcada para depois do culto. O senhor acha que é Deus que usa? Não. E como você viu aqui semana passada, se o diabo envergonhasse crentes em pecado, não tinha tanta safadeza no meio do povo de Deus. Para ele é conveniente. Cuidado, querido. Tenha discernimento. Tu vai conhecer a voz do seu Senhor através da palavra. É através da palavra. Tem uma diferença. Quem olha para a jumenta, vê jumenta. Eu não tenho problema nenhum teologicamente falando também. Deus, ele usa quem quer, mas tem uma característica do nosso Deus: ele não quebra princípios estabelecidos. Eu vi o testemunho de uma pessoa que chegou para mim uma vez, isso deve ter uns 15, não, eu era solteiro, isso tem uns 17 anos mais ou menos. Ele chegou para mim e falou: olha, estou desviado. A irmã estava desesperada, aconteceu um negócio grave na casa dela,
E ela saiu chorando e tal, e segurou a onda, entrou no mercado. Aérea, precisa de uma palavra de Deus. Camarada, ele estava meio fétido, cigarro, ele estava desviado, literalmente. E ele falou assim: irmã, tudo bem? Tudo bom? Irmã, eu estou desviado. Por muito tempo eu era da igreja tal. Deus me usou muito, irmã. E eu falo do nome do Senhor com muito temor e tremor, porque Ele é santo. Mas quando a senhora passou ali, a voz que falava comigo quando eu era dirigente dos círculos de oração, veio sobre mim agora e falou: fala para minha filha isso. Irmã, ora por mim, porque eu preciso voltar. Pergunto para você, tem mentira ali? Tem hipocrisia ali? Não. Estão entendendo a diferença, irmão? Deus não age onde há hipocrisia. Deus não age onde há mentira. E tem um monte de pessoas que o padrão para saber se é Deus ou não é se bate. A informação bateu. Aí quando eu sinto o arrepio debaixo do meu sovaco esquerdo, é Deus. Meu irmão, se você não usar isso aqui, ó, você vai ser enganado. Você vai ser enganada. A palavra de Deus é o único critério para você discernir, para você reconhecer, para você não ser enganado, para você não ser ludibriado. Então não se engane. Nem todos de Israel são israelitas. Nem toda vara que está em Cristo dará fruto. Nem todo que diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus. E nem toda vez que você vê a glória no ambiente profano significa que a presença dela será permanente e perene ali dentro. Alguém está entendendo o que eu estou dizendo? Diga amém. Vigia. Tem um monte de mulheres que julgam se uma pessoa é homem ou mulher de Deus pelo dom. Eu conheço várias histórias. Campanha, pregador vindo de não sei da onde. Aí chega o pregador: aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Entrega a revelação para uns, ora por outro, e a pessoa vomita câncer, e pá. Aí a pessoa: ai, vamos dormir lá em casa? Tem um quarto lá, não quero receber esse homem de Deus lá. O cara vai dormir, e na noite que o homem de Deus foi dormir, molestou seu filho, estuprou seu filho, estuprou sua filha, deu em cima da tua mulher ou do teu marido. Mas pastor, por que Deus permite? Porque a palavra tem que se cumprir. Mas pastor, por que eu? Porque você não conhece as escrituras. Então não jogue para o Senhor uma responsabilidade que é sua. Você, por não conhecer as escrituras, acha que uma pessoa é homem de Deus pelos dons que tem. Só que a palavra diz, não é pelos dons que se conhecem o homem de Deus. O homem de Deus é conhecido pelos frutos. Semana que vem a gente continua nessa palavra, querido. Discernimento é crucial. Você precisa aprender a discernir quem está do teu lado. Amizade verdadeira não é só aquela que erra junto contigo, não. É aquela que fala assim: está na hora da gente mudar, vamos embora. Amizade verdadeira é aquela que chega para você e fala assim: cara, olha só, eu tô pior que você, vai, cara, vai. Busca força para vir me buscar, mas nós dois ficar aqui, vamos morrer nós dois. Vai você enquanto você tem força. A amizade verdadeira, ela deixa aí para você ter vida. A amizade verdadeira abre mão de estar contigo. Se essa aparente cisão, se esse aparente distanciamento for produzindo outro vida. Então, queridos, aprenda a discernir quem está do teu lado. E use a lente da palavra. E tu não serás enganado. Tu não serás decepcionado. Você crê nessa palavra? Aplauda o Senhor bem forte.